Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série O Firmamento Cósmico. Sejam todos vocês muito bem-vindos. É um enorme prazer receber todos vocês, grandiosos seres cósmicos, que fazem parte do universo, pois o universo está dentro de cada um de vocês. Me sinto honrado e privilegiado por poder ter a oportunidade de falar com cada um de vocês a respeito das coisas do universo que carrego dentro de mim. Nessa série, eu fiz o primeiro vídeo onde eu abordei de uma maneira mais, digamos, social. Abordei alguns pontos com análises de coisas que vocês têm disponíveis e que já vem sendo dito, já vem sendo falado há um tempo. Hoje nós vamos abordar já dentro da consciência cósmica. E eu peço para cada um de vocês que vocês abram seus corações, que vocês abram dentro de vocês a energia e a conexão que permite com que essas informações sejam validadas pelos seus eus superiores, que são suas matrizes energéticas, de onde se origina toda a sua energia chamada vida, no cosmos e na 3D. Como vocês sabem, já tem 9 anos, estamos na casa 9, deste trabalho forte, deste trabalho de despertar de consciência cósmica, na qual venho feito com vocês, nessa jornada terrena e mortal. O que eu quero passar para vocês são complementos energéticos de coisas que eu já havia dizendo, passado para vocês ao longo de tantos anos. Para você entender o que é o firmamento cósmico, algo deste mundo, desta realidade, nós vamos abordar isso em vários aspectos. Primeiramente, vocês têm que entender que o universo ele é todo líquido, não existe o espaço, nenhum planeta está flutuando, não existe o vácuo, não existe a gravidade, não existe as órbitas assim usadas pela pseudo-falso ciência 3D para fazer a vontade daqueles que dominam este mundo de forma vil, para enganar cada um de vocês. Vocês estão passando pela zona ou a energia do véu, a energia do esquecimento, a energia que os impede da sua vida 3D acessar tais informações. Então, muitos de vocês só podem confirmar através da vibração as coisas que vão ser ditas. Então o universo, ele é composto de, vamos chamar de água, de um líquido sagrado, um cristal, sim, cristal em forma líquida, semelhante à água que nós utilizamos e bebemos para nos hidratar, que também é um cristal líquido. Nossa fonte de energia vital qual é?
é o cristal líquido, a energia do cristal. Então, nossos corpos, vocês podem entender que nossos corpos, a sua principal base existencial é o cristal líquido. Então, cada ser humano neste mundo, nesta vida, ele é um ser em cristal, só que em cristal líquido. Então, todos os humanos da 3D são cristais líquidos, estado vivente. É bem interessante isso se você parar e sentir a energia. O universo ele é todo água, líquido. Os planetas, as galáxias, todos os sistemas estão, como eu posso dizer, boiando ou flutuando, melhor dizendo. Como assim? Todos os planetas no universo, sem exceção, possuem um anel, como o planeta Saturno. Todos os planetas não existem. Planetas como uma esfera. Não existe. Não existe planetas somente sendo uma esfera. Todos os planetas, todos, é impossível existir no universo líquido se você não possuir um anel de sustentação. É por isso que os anéis existem, tanto que até mesmo a Terra possui um anel de sustentação. O que as imagens que é mostrado na ciência, na televisão, nos livros que vocês estudam, os livros escolares, os livros acadêmicos, tudo isso são informações manipuladas e criadas sem qualquer base. Eu afirmo a cada um de vocês, vocês nunca, jamais viram uma imagem real da Terra. Todas as imagens em livros, em documentários, produzidos pelos governos, tudo é uma criação para poder, de uma certa forma, enganá-los. Mediante eles têm a vantagem. Sabe qual é a vantagem que eles possuem sobre cada um de vocês? É que eles sabem que vocês não podem, não conseguem e jamais irão ao que chamamos do universo líquido e irão observar o que? Observar a Terra. Como assim vocês acreditam pelo lado de fora? E poder constatar um grande cinturão gigantesco de gelo cortando a Terra de fora a fora e abaixo desse cinturão um outro mundo, uma nova realidade, outros continentes e povos que habitam que eles não deixam vocês jamais saberem. Então é muito mais fácil eles fazerem vocês acreditar nesta imagem elaborada, com filmagens criadas por CGI, computação gráfica, mostrando vocês uma falsa realidade para propósitos obscuros dos governos. Então, vocês nunca viram e jamais verão nesta vida a Terra estando do lado de fora, pelo lado de fora, na perspectiva externa. Por isso eles colocam e apontam essas supostas verdades para cada um de vocês.
Assim eu digo que a Terra ela é muito maior do que vocês podem imaginar. Ela possui tudo o que vocês acreditam ser os continentes num globo geral, apenas numa faixa superior de um hemisfério, que é cortado por uma grande faixa, uma grande muralha de gelo, e abaixo temos outros continentes com outros povos vivendo, e essa faixa de gelo, ela é o limite. E essa faixa de gelo chama-se o que vocês acreditam ser as muralhas da Antártida, onde a Antártida ela é um território extremamente vigiado de proibido acesso. Porque se vocês atravessassem, depois de algumas horas, as muralhas da Antártida, sobrevoando algumas horas em um avião, vocês entrariam em um outro mundo. Achariam que estariam até em outro planeta, sendo que é o mesmo. Viria cidades extremamente tecnológicas e avançadas, como nos filmes de ficção científica, de onde vocês acham que os filmes de ficção científica também são tirados, com o que poderíamos chamar de carros voadores, e todo um povo diferente do que nós acreditamos ser os terráqueos. A humanidade, do lado de cima, ela é totalmente diferente da do lado de baixo. Eles são chamados de os super-humanos, assim eu os chamo. E nós somos a outra parte. Eles possuem maquinários tecnológicos que controlam o que chamamos de nossa biosfera energética e também natural, como a natureza e todas as coisas que acontecem. Então, a Terra, ela é diferente. Ela possui um anel, como Saturno. O que vocês veem, os planetas como vocês veem, não é uma imagem real. Não é uma imagem real. O firmamento é como uma esfera de cristal. Sim, uma esfera como uma faixa de cristal como essa. Como uma faixa assim de cristal, como vocês estão vendo. Essa faixa de cristal, ela tem o poder, tá? De, assim como um tablet consegue transmitir imagem, uma tela transmite imagem, esse cristal ele também transmite imagens. Ele transmite imagens. Então, o que você vê por aqui embaixo é diferente do que se você estivesse aqui e pudesse observar. É como uma lente óptica. Uma lente óptica na qual ela tivesse o poder de gerar imagens numa tecnologia inimaginável até mesmo para o que eu chamo de super-humanos que habitam a faixa mais tecnológica e avançada. Então é como um cristal translúcido, porque ele é transparente. Esse cristal, o que está abaixo do cristal é diferente do que está acima. Então, ele tem o poder de modificar, de gerar
e criar imagens nas quais vocês vêm aqui, estando com os pés nesta realidade, neste mundo. É por isso que muitas pessoas, quando dormem, relatam, em muitos casos, terem sonhos lúcidos, extremamente lúcidos, e essas pessoas olham para o céu e veem um céu completamente diferente do céu que aqui nos é apresentado ou anunciado. As pessoas, elas observam um céu diferente e com muitos planetas, e muitas pessoas relatam um detalhe em comum. Elas ficam encantadas porque os planetas são parecidos aos seus depoimentos, como Saturno. São planetas que possuem a similaridade com Saturno por terem em si, em seu corpo, um anel. Então, os planetas possuem um anel como Saturno. Mas para que esse anel? Esse anel, ele é um estabilizador energético. Ele ajuda a estabilizar tudo dentro deste líquido. Porque o universo, ele é como o mar. Ele é como uma onda. Ele tem pulsos de frequência, onde esta água vai e esta água volta. É como uma onda que vai e volta. Por isso eu digo e baseio a vocês sobre a lei do retorno, porque tudo que vai e volta. Então o universo é uma onda, e o universo possui a sua malha energética. A sua malha energética é como uma teia de aranha, só que são longos caminhos que cruzam o universo, levando a energia vinda dos primordiais, os criadores da vida, dentro do sétimo universo. E as cores que chamamos padrão, que as pessoas percebem da malha, são 7 cores, 7 padrão de frequência. Cada padrão é distinto uma das outras. Então a malha, ela possui feixes. Esses feixes têm em si padrões unificados e também distintos que nós associamos como se pudéssemos contemplar a olho nu como um feixe muito similar, parecido com o que chamamos das cores do arco-íris. Então são esses padrões de energia, que esta energia ela sai dos primordiais, que já eu vou falar, e essa energia ela flui por todo este líquido. Este líquido conduz essa malha energética, e essa malha energética ela toca, ela banha todos as galáxias, todos os planetas sóis. As estrelas são planeta. Muito contrário que dizem, não são quentes, são extremamente frias. Essa água que é composta ao universo é uma água extremamente gelada, tanto que as águas, por exemplo, da Antártida não se comparariam em comparação às águas geladas que é o universo. Tanto que as estrelas, ou o que chamamos de Sol, ou os vários sóis existentes, são planetas de uma matéria energética que nós podemos chamar de ectoplasma, com suas populações, suas civilizações, e essas estrelas são extremamente hiper mega frias, extremamente geladas. O universo é extremamente gelado. Não existe geração de calor no universo. Então estas águas frias e geladas, é por isso que a água que está acima aqui da proteção, né? Vamos chamar ali
da esfera que protege ou nos aprisiona, aqui ela é extremamente gelada. Se você pudesse tocar, você então iria até mesmo se queimar. Tamanho frio, gelado, que é a esfera, né? Ou a proteção, a barreira de proteção, porque sobre ela está as águas do oceano, o que chamam das águas do céu, e ela é algo extremamente gelado. Não existe águas com temperaturas geladas, e olha que as pessoas dizem que as águas dos polos são extremamente geladas, como principalmente a Antártida, mas não se compararia de forma alguma com as águas geladas que estão sob a camada de separação, né? Que está sob aqui a barreira de cristal. Então ela está sob a barreira, as águas do universo, as águas sagradas, e essas águas são extremamente geladas. Abaixo começa o que nós chamamos de nossa atmosfera. Então, por isso, conforme você vai subindo, não é que o vácuo é gelado, isso nem faz sentido. Se você fosse analisar de forma inteligente, se você tem ao menos um pouco de inteligência e análise científica, é impossível ao vácuo ser gelado. Mediante o universo é composto o que a ciência diz, estrelas extremamente quentes, estrelas extremamente de temperaturas escaldantes, e nosso universo, ele é repleto de estrelas. Nosso universo, ele é infestado de estrelas. Então, pela força e energia dessas estrelas, era para o nosso universo, sendo um vácuo, esse calor, essa energia se propagar no vácuo, não havendo fundamento o vácuo ser gelado. Para o vácuo ser gelado, precisaria de fontes, de objetos que gerassem um frio tão extremo que esse frio se propagaria pelo vácuo. Então, se todas as, digamos, isso corrobora que todas as estrelas são fontes de frio incalculáveis. Mas mesmo assim, o vácuo não conseguiria assimilar toda essa temperatura baixa das estrelas. Assim como uma onda de calor. Então, essa história do magnetismo, a estrela, o Sol, ele pode não ser quente, mas o seu magnetismo, ele aqui na Terra nos causa calor negativo. Isso é papo furado. Quem controla a nossa temperatura, se é frio, calor, outono, inverno, chuvas, secas, são os super-humanos através de maquinários. Maquinários que o governo oculto sabe que eles existem. Então eles é controlado aqui por maquinários. Então você percebe que se as estrelas fossem quentes, como se é dito, o universo seria escaldante. O vácuo seria, o universo seria como um dia em que está a temperatura, como eu posso dizer, um forno quente. Mas não. O universo é extremamente frio e gelado. As estrelas estão emanando energias, pulsando, e essas energias são de extrema baixa temperatura incalculável. Porque a energia não precisa ser quente. A energia com que as pessoas são acostumadas aqui, ou como interpretam, ou como veem a energia, é totalmente errônea. É totalmente errado como os tridimensionais conseguem ou são induzidos pelo governo oculto a, de uma certa maneira, dizer sobre energia. A energia pela qual as pessoas acreditam
e tiram por base da Terra, não é a mesma energia que chamamos de energia cósmica. Energia cósmica é uma energia totalmente diferente do que se tem ou acredita ser energia, como por exemplo uma pessoa que coloca a sua mão ou braço em uma rede, ela vai queimar. Isso são energias totalmente diferentes. Essas energias são simulações dentro do que chamamos do holograma. Por isso, vocês morrem, porque vocês estão em uma simulação holográfica. Aqui não é a realidade. Então, tudo é fantasia. Se você disser que é realidade, nem você é real. Você não viverá para sempre. Você irá morrer, deixar de existir. Logo, você é uma fantasia. A morte é a sua única certeza, porque você obrigatoriamente irá deixar esta realidade. Então, o universo, ele é um grande líquido, extremamente gelado, muito mais do que vocês podem imaginar, e as estrelas são o que podem ser chamadas de um ectoplasma, geração de energia infinita, que é frio. Todas as estrelas. E dentro do oceano aquático, ou do universo, nós temos o que eu chamei de teias energéticas que atravessam todo. Imagine você pegar uma grande bacia de água e você pega uma peneira, dessas peneiras tipo de construção, e você desce a peneira encaixando naqueles bacião. Pegue aqueles bacião redondos, grandes, e coloque uma peneira. Essa peneira é a malha energética cósmica. E o oceano é o universo, é o cristal líquido. Mas por que o oceano ele é líquido? Eu vou falar para vocês. Vocês sabem que nós habitamos em um universo como um abismo. O nosso universo ele é um universo de punição. É um universo prisão. É um universo aonde todos estão confinados. Um dia, na era cósmica, em um outro universo, o que eu posso dizer para vocês, mediante o acesso às informações de um outro universo, são extremamente restritas e limitadas, é que o outro universo, o sexto universo, a sua base existencial, ela é energia. Mas não qualquer tipo de energia que vocês possam imaginar, não. Neste universo sétimo, não possui essa energia, não possui algo fonte parecido com esta energia. Nada é comparado em todo o universo. A base de existência era a energia. Como assim? Não tente entender. Que nem mesmo grandes galáxias ainda não conseguiram entender. Somente aqueles que vieram dele, como os primordiais expulsos dele, sabem exatamente como ele é. E sentem por ter deixado este universo. Até a primeira galáxia, a mais ancestral de todas, com os anciões
criaturas criadas do universo não sabem exatamente o que é essa energia. O termo mais apropriado para o entendimento é energia, energia. Só tomem essa palavra, mas não associem a nada. Essa palavra não é associável a nada que possamos imaginar por energia. Mas para vocês compreenderem, vou utilizar o termo energia. Era de uma energia, um padrão existencial, algo inimaginável a essa galáxia, a este universo. Os habitantes ou seres que habitavam neste sexto universo criaram uma certa instabilidade nesta energia, energia eterna de perfeição e harmonia. Esses se juntaram e criaram um ponto de desestabilização da energia. Logo, todo o universo em uma energia maior se uniu, criou um bolsão e expulsou essas energias que estavam se tornando incompatíveis dentro da energia anterior, que era o sexto universo. Só que estas energias precisavam ser diminuídas, minimizadas. Como vocês apagam um fogo? O fogo, que vocês entendem, é uma fonte de energia extremamente poderosa e consumidora. O fogo é uma energia perigosa, de forte poder de destruição. Mas para você diminuir a sua força, para você diminuir a sua intensidade, vou citar um exemplo melhor. Quem nunca viu carvão, a madeira em estado de queima? Quando ela está em estado de queima, sua energia ela é incontrolável. Aonde ela toca, ela consome. Aonde ela toca, ela destrói. Sua energia é algo extremamente poderoso. Mas aí você precisa diminuir a força, a intensidade desta energia, para que ela fique morna e não com poder destrutivo, avassalador. O que você faz? Você joga água. Vocês jogam água, mas vocês percebem que a energia não se dissipa. Fica saindo fumaça. A fumaça fica saindo por horas. Mas a energia ainda está lá. Ela só não tem mais a força destruidora, incontrolável que ela tinha. Mas a energia ainda está lá. Assim foram os seres do outro universo. Como punição, para diminuir a potência de energia de aqueles que seriam exilados, daqueles que seriam, de uma certa maneira, expulsos e colocados em uma prisão. O que eles fizeram? Criaram um universo com a base diferente do sexto. Enquanto o universo do sexto era a base de energia, eles colocaram o universo com uma espécie de líquido que vocês interpretam se ver como água. E jogaram estas energias nesta água.
E estas energias, embora extremamente poderosas, não lembram nem um décimo de suas potências energéticas totais plenas. Então é como se você tivesse jogado. É como, por exemplo, quando eles criam a energia nuclear. Eles precisam resfriar os reatores. É como se eles esfriassem os reatores. Imagine os seres como o reator aquecendo, incandescente, em energia total, mas quando se joga na água, ele esfria e ameniza a sua emissão de calor e energia. Então esses seres que chamamos de primordiais, extremamente poderosos, foram lançados em um universo todo aquático para conter, diminuir a sua força energética. A água na qual eles foram lançados é uma água que iria diminuir a sua força. Então eles perderiam sua energia e sua força, digamos, em um décimo. Ou seja, eles ficariam 10 vezes mais fracos. A eles não foram tirados o poder da criação. A eles não foi tirado. Então, aqueles que os baniram enviaram cristais, sementes de cristais, depositaram sementes de cristais. E esses que vieram, digamos, hibridizaram esses cristais com as suas energias e começaram a co-criar. Mas como um trabalho de criação de um universo novo, de base de padrão aquático, o que chamamos de matéria, que são planetas e mundos rochosos, se tornaram consequência de toda essa transformação, de todo esse período na qual foi se criado o bolsão chamado universo. E assim os primordiais foram banidos. Os primordiais estavam 10 vezes mais fracos. Então, restava a eles criar um universo e tentar, através de uma jornada de aprendizado, uma jornada de estarem se limpando como uma punição, eles iriam criar um universo, iriam trabalhar arduamente na criação da vida do universo. Eles iriam criar a vida. Mas para criar a vida, eles iriam aprender algo extremamente importante. Para se criar algo, você doa algo de si. Você tira uma parte de si para doar. Então, eles, estando minimizados perante a energia e a força que um dia foram, eles iriam, então, ali, diminuir as suas energias ainda mais, compartilhando, entregando, passando, assim, dividindo-as em vidas, criando vidas. Assim todos eles se uniram e criaram o que chamamos de uma teia de energia, saída proveniente deles. Essa teia é a energia deles, que se expande por todo esse bolsão de água,
porque no universo de energia como o sexto, era totalmente atípico e diferente. Então a energia precisava fluir por este universo. Mas justamente este líquido estava justamente na vibração para neutralizar, anular toda a força potencial que eles tinham. Então, eles não tinham mais um universo de energia, onde apenas eles expandiriam suas energias e elas iriam facilmente aonde bem eles entendessem. Então os mesmos precisariam, literalmente, compartilhar, emanar, soltar como uma teia, como uma aranha solta uma teia para criar solta um fio para criar a sua teia. Assim eles tiveram que unir e fazer a criação de uma teia de energia que se espalhasse por todo o bolsão. Caso contrário, a energia que chamamos de vida, ela não se propagaria, ela não estaria neste universo. Mas no começo o universo ele era estático, ele era parado, como um lago, como a água de uma piscina, estático, morto. A água de uma piscina, ela é morta, ela não se movimenta, ela está estática. O mar é vivo, sabe por quê? Porque o mar ele é regido por ondas, por vibrações. Assim era o universo. Ele era como um lago parado, morto. Mas a partir do momento em que esses seres que eu chamo de primordiais começaram o que podemos entender por tecer essa teia energética, quando eles começaram a tecer, as águas começaram a se movimentar pelo impulso de suas energias. Quando eles terminaram de tecer a malha ou a teia energética, então eles começaram a emanar energia, a alimentá-la de energia. Aí as energias extremamente poderosas, mesmo estando, digamos, 10 vezes mais fracos do que um dia eram, começou a criar um turbilhão, a movimentar suas vibrações, a movimentar estas águas. E essas águas, no princípio, eram tempestuosas, porque tudo é organização. Então, conforme eles emanavam energia, isso gerava frequências e ondas energéticas que faziam as águas balançar. E até que as energias chegaram ao ponto extremo, onde um outro grupo estava e eles emanavam numa troca. Então o mar se tornou como uma onda. Então o universo se tornou como uma onda do mar. Uma hora ele vai e outra hora ele vem. Uma hora ele vai, outra hora ele vem. Assim é a vibração da teia energética, que eu chamo da malha energética cósmica. É a comunicação da vida, é a vida em si como ela existe. Então, as galáxias, os planetas, eles estão num movimento como o movimento de uma onda.
Por isso, todos os planetas se fazem ter ali um anel. Este anel não é, de uma certa forma, digamos, enfeite. Ele justamente emite ondas de frequência, ele se estabiliza. Embora o universo ele mova, nada é jogado, ou é bagunçado, ou é arremessado, ou é colocado, enviado para baixo ou para cima. Os anéis estabilizam, eles controlam como um avião voa nos céus. Nós temos ali as asas, eles falam de flaps, né? Os cinturões, eles simplesmente, energeticamente, vão se estabilizando e se controlando ao ponto de parecer que estão até parados. Mas as águas não estão paradas, elas estão revoltas. Mas tudo aprendeu a se estabilizar. Então, por isso, todos os planetas possuem anéis, porque esses anéis são, além de refletores energéticos, canalizadores energéticos, eles estão estabilizadores de frequência de energia. Então, vocês vão perceber, mesmo as águas passando, as ondas correntes, nós chamamos de correntes, sim, correntes de águas. Tudo parece estar parado, estável, porque esses anéis estão configurados para se manter estáveis na frequência da malha energética cósmica. Então, esse é o conceito do universo. O porquê o universo é água, líquido, porquê é um bolsão, porquê ele existe desta maneira. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o porquê nós vemos o espaço, as estrelas, porque do alto próximo nós não conseguimos ver, a não ser quando alto e próximo da grande muralha, o cristal que está dividindo, né, o firmamento. Por que próximo do firmamento apenas vemos águas escuras? Mas você citou que esse cristal tem o poder de cocriar, transmitir imagens, mas é muito mais amplo do que isso, e é muito mais extenso do que isso. Então, para que sua mente vá se acostumando com esta série e o entendimento do firmamento, você entende que o universo é águas. Eu lhe pergunto agora, o porquê o universo é água? E você tem a resposta através deste vídeo já. Então, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. E sejam sempre bem-vindos, grandiosos seres cósmicos. É uma honra e um prazer falar com todos vocês. Tchau, tchau.